ansiedade nas crianças, né? Essas aulas remotas, a falta de convívio, que estão sim impactando, né, na saúde mental dos pequenos. Eu vou conversar com a psicóloga Gisele, ela está com a gente aqui por Skype. Gisele, obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Então a gente tem mostrado, né, que nesse 1 ano, a gente escutou até o relato dos pais agora falando que eles estão sentindo sim, né, esse período todo de isolamento dentro de casa, sem ter mesmo o intervalo, o recreio, né, que eles podiam brincar com os coleguinhas. Tudo isso está afetando os pequenos, mas qual a gravidade mesmo? Conta pra gente, Gisele. Bom dia. Bom dia, bom dia. É o seguinte, né? A gente está numa situação muito crítica. Para um lado é crítico, para outro lado é crítico. O que a gente sabe, né? Que em momentos de estresse prolongado, e o prolongado aí se encaixa nessa questão de 1 ano de restrições, em grande parte desse ano um isolamento social, né? Algumas flexibilizações, algumas pessoas estão tendo, enfim. A gente sabe que esse acúmulo de estresse e restrições, ele pode gerar transtornos mentais em adultos e crianças, né? Então, a gente percebe, né, em crianças e adultos também, essa questão de alteração de sono, insônia, muita insônia tem aparecido, alteração de apetite, muitas crianças também estão mais birrentas para comer, tem isso também, crianças pequenas e grandes. A irritabilidade de uma forma geral, ansiedade, aquela agitação, né? Porque muitos estão, vamos dizer, entre aspas, presos em casa e muita gente mora em apartamento, às vezes não tem um espaço externo, né? Para correr, como estava comentando na reportagem, né? Não tem como gastar essa energia que os pequenos têm. Isso acaba acumulando. Mas, assim, o que eu observo, né, na minha prática clínica, né, também até com os pais, o que agrava essa questão dos transtornos mentais em crianças, o aparecimento, vamos dizer, de depressão, ansiedade e fobia social, isso a gente está vendo bastante, é a postura dos pais diante da situação, como que explica para as crianças o que está acontecendo, porque é possível se explicar de uma forma que eles entendam, né, sem criar um pânico, vamos dizer assim. Vamos deixar o pânico para nós adultos, que nós conseguimos elaborar isso, as crianças não. Né? E essa questão da harmonia familiar, eu sei que é difícil, muita gente está estressada, muita gente está em casa, em home office, isso também atrapalhou, vamos dizer assim, essa questão dos relacionamentos familiares, e isso impacta diretamente nas crianças, vamos dizer, um clima instável em casa, alteração de humor dos pais, estresse, às vezes tem que sair para trabalhar, isso também é um estresse porque tem medo, tudo isso impacta na criança, né? Então, eu gosto muito de trabalhar a questão dos pais, né? Como os pais familiares, enfim, podem melhorar esse clima e a saúde mental deles para impactar positivamente nas crianças. Gisele, claro que isso que você está falando para a gente aqui agora tem tudo a ver, né? Os pais ali, a gente até em outros momentos já conversou com outros psicólogos de que os pais são um espelho, né? Eles mostram ali o que as crianças vivem, a rotina, a saúde mental das crianças. Mas que dica você daria, dica prática mesmo, né? Para esses pais que estão em casa com as crianças, tá vindo aí um final de semana de lockdown que não vai dar nem para passear um pouquinho, tem que ficar dentro de casa. Que dica você daria mesmo para esses pais, essas crianças que estão em casa? Essa questão é tentar criar brincadeiras em casa. Eu sei que é cansativo e nem sempre nós pais conseguimos ficar criando brincadeiras o tempo todo. A questão da televisão, que tem entra nessa questão do problema, quanto tempo pode ficar exposto ou não. A gente está utilizando esse tipo de ferramenta porque é um entretenimento. A gente vê que isso pode ter danos, mas assim, a curto prazo isso não oferece tantos danos. Então, assim, o que a gente pode melhorar? Essa questão de brincadeiras também, da harmonia, de fazer mais refeições juntos. Tem um jardim em casa, vamos brincar na terra, vamos conversar mais. Essa interação dos pais, o acolhimento dos pais, o vínculo próximo com as crianças, deixa as crianças mais seguras, né? De que é um momento temporário, que isso vai passar, né? Muitos transtornos mentais que estão surgindo em crianças, né? Que a gente vê, muitas alterações de comportamento, elas vão ser sanadas com o fim, né, dessas restrições, dessa pandemia. Muitos casos vão ser reversíveis, porque estamos num momento agudo, de estresse agudo, como eu te falei, é um estresse prolongado, mas chega uma hora que a sobrecarga é muito grande e eclode transtornos.
Então, também aí acho que uma questão, uma esperança, né? É algo situacional. Isso pode ser tratado com a ajuda do psicólogo, isso pode ser acompanhado e tratado. Então, assim, é melhor, né? Como eu estava falando, essa questão de ficar em casa, é necessário, na maior parte do tempo, pelo menos, quem pode, né, ficar em casa, fique, porque realmente essas questões, elas são, a maioria delas vai ser reversível, tá? Da questão dos transtornos mentais. Gisele, então para a gente finalizar, em que momento você, como psicóloga, diria para os pais que tem que acender esse alerta e, poxa, eu acho que meu filho está precisando de ajuda, tem alguma coisa errada, né? A que sinais os pais têm que ficar atentos com relação à saúde mental da criança? Quando, assim, os comportamentos problemáticos que a gente diz, né, em termos no dia a dia, então, assim, está muito irritada, a criança está muito irritada, não está dormindo direito várias noites seguidas, aí você tem que ver, será que ela está vendo TV demais? Será que ela está fazendo atividade de menos? Será que ela está comendo direito? Então, várias coisas. Será que eu estou dando atenção? Quando a gente vê uma alteração muito frequente de comportamento, um dia tem uma birra, outra, tudo bem, às vezes uma agressividade, uma agitação muito grande, aí você percebe, se você conseguir sanar isso com questões ambientais, né, observando e tentando, vamos brincar mais, vamos tentar correr para ver se essa energia gasta. Se você vê que isso não está acontecendo, aí sim é a hora de buscar um profissional. E essa questão da tristeza, às vezes, né, o isolamento social, ele traz esse fechamento. Então, as crianças, muitas vão ficar mais fechadas, né? Mas é bom os pais, eles estimularem a conversa, né? Com eles mesmos, com a família, videoconferência com famílias, com amiguinhos, para ver que isso é o momento, que estamos num processo diferente, num momento diferente, mas isso vai passar. Mas ficar atento a esses comportamentos. Se forem muito repetitivos e muito intensos, né? Raivas, né? Explosões de raivas, assim, e acontece. Birras muito grandes em dias consecutivos, agitação, enfim, esse tipo de comportamento, sabe? A criança não consegue dormir, não consegue comer, isso vai atrapalhando. Aí sim é hora de, né, às vezes até consultar um pediatra, um psicólogo, enfim, e aí dar sequência, né? Às vezes até os pais, como também está complicado, às vezes, de levar a criança no consultório, tudo isso, né? Porque tem essa dificuldade, tem essa barreira. Então, por exemplo, eu estou atendendo online já faz tempo, né? Então, assim, tem essa ferramenta de os pais serem atendidos online. As crianças é mais difícil porque eles são atendidos em ambiente lúdico, eles precisam brincar, online fica um pouco mais complicado. Adolescente, sim, funciona legal online. Mas os pais receberem orientação online de um profissional psicólogo para atuar no ambiente, o que eles podem fazer. Essa é a recomendação assim, mais segura nesse momento. Com certeza, tá certo, né, Gisele? Porque assim como os filhos, os pais também precisam de todo esse cuidado, de todo esse atendimento, acompanhamento, por que não, né? Obrigada, Gisele, pela sua participação aqui hoje. Imagina. Obrigada. Ficar atento aí, né, Fernando? A saúde mental das crianças e dos pais também, né? Conversa, né? Os pais têm que conversar bastante.